Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre quando o Senhor entregou Judá e Roboão a Sisaque, rei do Egito, bem como toda a glória de Salomão. A glória de Salomão foi efêmera. Ela acabou 5 anos depois da sua morte. A glória de Salomão toda acabou. Adiantou investir para ter aquela glória toda? Adianta você investir aqui na terra? Em algum momento toda a sua fortuna vai desmoronar. A traça vai roer a sua fortuna. Ou a ferrugem vai corroer. De alguma maneira, tudo que você ajuntar aqui na terra vai se perder. Em algum momento, tudo vai virar pó e ao pó tornará. Mas o Senhor nos ensina um segredo, um caminho mais excelente, é juntar tesouros no céu. Como você ajunta tesouros no céu? Uma das maneiras é investir todo o seu dinheiro, o seu tesouro, em ganhar almas. Isso tem um valor eterno. É uma das maneiras de você ajuntar tesouro no céu. O Salomão é utilizado na Bíblia como um símbolo de tudo que é efêmero, passageiro, ainda que tenha a maior sabedoria e dada por Deus, mas foi uma sabedoria debaixo do sol. Ele mesmo, Salomão, reconhecia a sabedoria toda sem o temor a Deus não vale nada. O temor a Deus é o princípio de toda sabedoria e da melhor sabedoria. A Bíblia faz essa separação, sabedoria segundo o mundo e a sabedoria segundo Deus. A sabedoria de Salomão, segundo o mundo, só considerava as coisas terrenas, como você ganhar dinheiro, isso é importante, o homem conseguir muitas mulheres, ter glória aqui na terra, sabedoria neste sentido. Mas a sabedoria espiritual que vem lá do alto é pura, considera aquilo que é eterno e é onde Deus quer que estejamos investindo. Você tem ganhado almas para o Senhor? Você pode lembrar de pessoas a quem você foi evangelizar, buscar, orou, lutou, pelejou. Você brigou com Satanás por causa daquela pessoa, por fim você ganhou. Você tem isto na sua vida? Algum exemplo assim? Em 2 Crônicas, no capítulo 12, nós encontramos a história do Roboão. Não foi preparado pelo pai para ser rei. Salomão teve 1000 mulheres, provavelmente cerca de 1000 filhos também. Cada mulher desejaria ter um filho com Salomão. E Salomão passou o reino para o filho Roboão. Nem sabemos se em vida ainda Salomão tomou essa providência ou esperou morrer e o Roboão assumiu por alguma razão. A disputa pelo trono, com toda certeza, houve. Nós não temos isso descrito na Bíblia, porque não importou para Deus, era carnalidade pura. Aquilo não significou nada para Deus. A sucessão de Davi é bastante descrita na Bíblia, com detalhes, mas a sucessão de Salomão não é mencionada. Não sabemos como foi que o Roboão conseguiu reinar no lugar do pai. Se Salomão ainda em vida o nomeou, se não, se o Roboão brigou, arranjou apoios políticos, não sabemos. O fato é que o Roboão ficou confirmado como rei, e quando já estava confirmado, então isso dá ideia para a gente imaginar que houve uma disputa e ele levou algum tempo para vencer qualquer oposição de outros irmãos. Provavelmente o Roboão não era o mais velho e então isto ficou assim como algo escondido na Bíblia, porque Deus não achou interessante trazer aquelas disputas carnais para nossa consideração.
O fato é que o texto diz que quando Roboão se fortificou, se sentiu firme no trono, ele abandonou o Senhor. Quantos crentes têm essa experiência também? Precisam de Deus até terem uma vida boa, conseguem um emprego bom, casamento, família, carro, casa, aí abandonam o Senhor. São muitos que têm essa experiência. Deus continua sendo soberano e providenciou que o Sisaque, rei do Egito, viesse com todo o seu poder contra Judá. Judá já era um país pequeno porque era divisão de Israel. A maior parte ficou com Jeroboão, reino do norte, as 10 tribos. E Judá ficou com 2 tribos no sul, mas com toda a riqueza de Salomão. E eles não tinham condições de manter aquela riqueza. O rei do Egito veio contra Judá. Por quê? Na época de Salomão, o rei do Egito era considerado aliado de Salomão. Mas a filha dele se casou com Salomão. E ela foi preterida, ou seja, se ela teve filho com Salomão, o filho não reinou no lugar de Salomão. Foi o Roboão. O rei do Egito não gostou dessa história e veio com todo o seu exército contra Judá. O texto também não entra em detalhes, diz apenas que ele tomou todas as cidades fortificadas de Judá. Claro que tomou pela guerra. Nenhuma cidade se renderia assim com facilidade. Cidades muradas, fortificadas, tinham armas e pessoas para defender, mas o rei do Egito veio com todo o poder e foi destruindo aquelas muralhas, tomando aquelas cidades todas de Judá e cercou Jerusalém. Quando ele cercou Jerusalém, é também mais do que evidente que o Roboão não se entregou. E houve um tempo para meditação. Mas Deus também não dá atenção a isso, nem considera o tempo que foi. O fato é que lá dentro das muralhas de Jerusalém, já cercada pelos exércitos egípcios, o Senhor usou o profeta que já era conhecido do Roboão, o Semaías, e trouxe uma mensagem. O Senhor disse: vocês me deixaram, eu também deixei vocês no poder de Sisaque. Então pronto. Que palavra dura, terrível. Alguns em Judá ainda temiam a Deus e começou um movimento de quebrantamento, de retorno para Deus. Alguns em Judá se humilharam e isso passou para algumas autoridades também e reconheceram, verdadeiramente Deus é justo. Nós nos afastamos de Deus. O Senhor retirou de nós uma grande parte do país com Jeroboão. Agora nós continuamos no pecado e Deus manda o exército egípcio contra nós. Deus é justo. E se humilharam. Interessante, o texto não diz que eles oraram. Eles apenas se humilharam e reconheceram: Deus é justo. Então Deus usou o profeta, e o mesmo profeta, e mandou dizer o seguinte: o meu servo Semaías, dize para eles o seguinte: eles se humilharam, então eu não vou destruir Judá de todo. Não é a hora ainda de destruir Jerusalém, mas eles vão conhecer a diferença entre serem servos meus e servos do Egito. Então, este foi o veredito do Senhor. A cidade de Jerusalém estava cercada, Deus a entregaria. E a cidade caiu nas mãos do rei do Egito. Derrubou as muralhas e deve ter matado muita gente. A Bíblia também não entra nesses detalhes. Por fim, venceram todas as resistências e começaram a tomar todo o tesouro de Salomão. Toda aquela glória de Salomão foi quebrada no martelo, na marreta, para eles carregarem o ouro e a prata. A prata era tanta que eles nem valorizavam, mas era muito ouro.
que foi acumulado do mundo inteiro. A glória de Salomão era muito grande, foi destruída, amarretadas, quebrada e colocada em carros para serem transportados aqueles objetos, aqueles pedaços de ouro transportados para o Egito. Mas, por um ato de misericórdia de Deus, a palavra se cumpriu, o Senhor deixou o Roboão continuando no reino. Deus deixou Roboão continuando no reino. E pobre, o reino de Judá com pouca gente, sem riqueza nenhuma, e agora muito humilhado, aquele reino continuou. O Roboão, é interessante a gente observar isso, já tinha levado várias porretadas na cabeça. Uma delas é com a revolta do povo, ele quase morreu, e o povo se dividiu com o Jeroboão para lá. Agora com o Egito, o Sisaque, rei do Egito, que levou quase tudo. Humilhado, o Roboão ainda assim se afastou do Senhor. Veja que situação. E a Bíblia diz que ainda assim ele fez o que era mal perante o Senhor. Vamos aprender essa lição. A partir daí, nunca Judá foi um grande reino e poderoso. E a glória de Salomão nunca mais também voltou. Lições que tiramos: não adianta juntar tesouros na terra. Não adianta acumular glória aqui no mundo. Você consegue crachás, títulos e posições de destaque, você constrói um grande império comercial, você constrói casa, uma casa super grande, etc. Não vai adiantar nada, em algum momento você vai perder tudo isto. Comece a entender, vale a pena ser como Davi e não como Salomão, muito menos como Roboão. Mesmo humilhado, ele não se arrependeu, não se voltou para o Senhor. No Brasil, Deus vai humilhar muito ainda o povo dele para ver se há um arrependimento e uma volta para Deus. Mas o meu entendimento é que ainda vai haver muito crente que, com tudo que o Brasil vai passar, eles não se voltarão para o Senhor. São os filhos de Roboão. Minha irmã, você quer ser uma filha de Roboão? Meu irmão, você quer ser um filho de Roboão? Pois é, comece a pensar nisto e, enquanto é tempo, venda seus bens, acumule tesouro no céu, faça doações para a obra de Deus, ajunte tesouros no céu e não aqui na terra.